Aqui nós temos um sistema de refrigeração, no caso, um ar-condicionado split. O sistema de refrigeração, ele não resume-se a um ar-condicionado split, é um sistema. Sistema de refrigeração é composto de duas unidades, uma chama-se condensadora, que no caso desse aparelho de ar-condicionado split é essa unidade aqui, que eu estou tocando nela, e a outra unidade é evaporadora. Será assim também nos outros equipamentos, como por exemplo, um ar-condicionado de janelas, uma geladeira, o bebedouro, que tem uma unidade evaporadora também, diferente, mas tem, a câmara fria, o balcão de frios, o expositor de refrigerante de um supermercado, todos esses equipamentos são sistemas de refrigeração que possuem também duas unidades, uma chamada condensadora e a outra chamada evaporadora. No caso do ar-condicionado, em particular, nós teremos a unidade condensadora exposta, externa, seja ele split, como é o caso aqui, ou seja um ar-condicionado de janela, que também terá a sua unidade condensadora exposta, e a unidade evaporadora instalada dentro do ambiente, onde se quer obter a condição de refrescância, de refrigeração, o ambiente climatizado e refrigerado. Mas quem vai gelar? Quem vai fazer o trabalho de gelar? Não é a evaporadora, é a condensadora. Mesmo estando do lado de fora do ambiente, sujeito às intempéries do tempo, a vento, chuva, frio, poeira, sol, mesmo estando nessas condições, é a condensadora, essa parte aqui, quem faz o sistema gelar, e não a evaporadora. Como o próprio nome sugere, aqui é condensadora, de condensar, e aqui é evaporadora, de evaporar, soprar, expelir. Então, como é que funcionam esses circuitos? Na condensadora, onde fica residente o compressor, aqui, essa peça, o compressor, é adicionado fluido refrigerante. O fluido refrigerante é trazido para cá e ele reside aqui no compressor. Não é aqui na condensadora e nem aqui na evaporadora que reside o fluido refrigerante. É aqui no compressor. E como se dá isso? Aqui dentro desse compressor, que é um motor elétrico, para que ele possa funcionar, vão existir aqui bobinas elétricas. Aqui dentro existirá um óleo chamado óleo mineral para resfriar o compressor e poder dar condição de rolagem das peças aqui dentro, do induzido aqui dentro do motor. E também haverá aqui dentro um óleo chamado fluido refrigerante. É um óleo. Esses dois óleos estarão juntos aqui dentro do compressor. Porém, quando esse compressor receber uma corrente elétrica aqui que começar a operar, ele irá naturalmente esquentar, porque o motor, que é elétrico, receberá circulação de corrente elétrica dentro, em suas bobinas, e isso provocará um fenômeno chamado potência. O que é potência? A tensão elétrica aplicada nesse compressor, dissipada aqui em forma de calor. Nessa hora, o compressor que está recebendo a circulação dessa corrente elétrica irá esquentar. E quando ele esquentar, haverão aqui duas situações diferentes. O óleo mineral, que é o óleo lubrificante do compressor, ele afinará. E o óleo refrigerante, o fluido refrigerante aplicado aqui dentro,
ele sairá da condição de líquido, de óleo, para a condição gasoso, vapor. Por isso mesmo, esse vapor se concentrará aqui na parte de cima do compressor e empurrará o óleo do compressor para a parte inferior, para cá. O vapor, então, com o compressor quente, subirá por esse tubo aqui e virá para dentro dessa peça aqui, que nós chamamos de radiador, que é naturalmente a condensadora. Haverão aqui dentro inúmeras voltas de um tubo de cobre ou de alumínio, na maioria dos equipamentos de cobre, por onde esse vapor de alta pressão aqui agora, gerado pelo aquecimento do compressor e de alta temperatura, deverá circular. Então, o fluido refrigerante em óleo que estava anteriormente aqui dentro, quando o compressor esquentará, virá vapor, o vapor subirá por aqui e empurrará o óleo do compressor para baixo. E quando subir, que passar por essa tubulação aqui chamada linha de alta pressão, ele virá com alta pressão em forma de vapor, mas também em alta temperatura, de forma que quando nós passarmos próximo desse sistema aqui, perceberemos a temperatura, o calor muito elevado aqui. Isso aqui é normal esquentar muito quando o equipamento está funcionando. Quando o ar-condicionado estiver em operação, se colocarmos a mão aqui, onde está entrando o vapor que vem daqui do compressor, certamente não suportaremos sustentar isso aqui com a mão, com os dedos, devido à alta temperatura, o aquecimento muito elevado que existirá aqui. Esse vapor então começará a caminhar, a trafegar por dentro dessa tubulação chamada serpentina que existe aqui e vai circular em forma de zigue-zague dentro dessa peça aqui, o radiador da condensadora. À medida em que esse vapor vai trafegando dentro dessas aletas, dentro dessas serpentinas e sustentados por essas aletas, que são essas peças que existem aqui, vai dissipando o calor, ou seja, vai perdendo a alta temperatura. Continuará vapor de alta pressão, mas à medida em que vai circulando e descendo, vai perdendo a alta temperatura. Esse ventilador aqui, ele é um exaustor, ele gira ao contrário e também vai extrair, vai puxar ar quente daqui, de dentro desse radiador da condensadora para fora do sistema, soprará para fora. De forma que é para essa peça, auxiliada por esse ventilador, extraírem toda a temperatura, todo o calor que entra aqui e na saída aqui embaixo, na última etapa desse radiador, esse vapor que entrou aqui de alta temperatura já esteja gelado aqui, completamente frio. Então, como é que se dá agora? Entra aqui vapor de alta pressão e alta temperatura, perde a alta temperatura por essas serpentinas e por esse radiador enorme, auxiliado por esse ventilador, e chegará na saída aqui vapor de alta pressão, porém baixa temperatura. Então aqui alta temperatura na entrada e na saída aqui embaixo já é alta pressão, porém baixa temperatura, tendendo para gelado, para a condição de gelado já. A partir daqui, esse vapor de alta pressão, porém já frio, já resfriado, já quase na condição de gelo, será conduzido por uma tubulação chamada linha de alta pressão. E essa tubulação trará esse vapor de alta pressão para dentro de outro radiador, como esse aqui, que existe dentro dessa evaporadora. Essa evaporadora, quando esse vapor de alta pressão
pressão, porém já resfriado, chegar aqui no radiador dessa evaporadora, ele também se espalhará por dentro do radiador e das serpentinas da evaporadora, assim como está ocorrendo aqui. Porém, aqui ele está entrando com alta temperatura e aqui ele já entra frio, quase gelado. Nessa hora, quando esse vapor que saiu aqui já frio percorrer a tubulação e entrar aqui dentro do radiador da evaporadora, ele irá condensar, retornando à condição de óleo líquido novamente. Uma vez líquido aqui dentro, ele tende a congelar aqui dentro no radiador da evaporadora. É nessa hora que um outro ventilador existente aqui dentro da evaporadora, chamado turbina, irá soprar por trás do radiador. Então, esse ventilador da condensadora puxa ar quente do radiador da condensadora para fora. A turbina da evaporadora sopra ar no radiador da evaporadora que está gelado. Nesse momento, sairá por aqui a sensação de frescor, de refrescância e de ambiente gelado que irá gelar, que irá harmonizar o ambiente. É esse o princípio de funcionamento de um sistema de ar-condicionado. Esse líquido existente agora dentro da evaporadora, que foi condensado aqui dentro do radiador da evaporadora, deverá descer por um tubo mais grosso, como este aqui, chamado linha de líquido ou linha de baixa pressão. Esse líquido retornará para dentro do compressor por um processo de sucção. O compressor tem basicamente duas passagens. Essa aqui sopra, chama-se alta pressão. Já a outra que está por trás dessa aqui e que vem dar nesse cano aqui, chama-se sucção, puxa. Então, essa sopra vapor de alta pressão e alta temperatura para dentro do radiador da condensadora e essa aqui puxa o líquido que foi condensado de dentro do radiador da evaporadora. Esse líquido agora gelado vai vir por aqui, vai passar por esse local aqui, se armazenará dentro desse tubo aqui chamado tubo de líquido e aqui agora aos poucos ele irá descer para dentro do compressor, auxiliando no resfriamento e na refrigeração do próprio compressor. Então é assim o ciclo de refrigeração em um aparelho de ar-condicionado split. Esses aparelhos de ar-condicionado eles são controlados por sensores e por uma placa eletrônica. Nessa peça aqui chamada evaporadora, basicamente nesse canto aqui próximo do painel, haverá uma placa eletrônica e aqui dentro haverão dois sensores. Um é chamado sensor de degelo, ele vai ficar agregado, preso na serpentina da condensadora, preso, colado na serpentina, para monitorar a temperatura do líquido gelado que está passando por ali. O outro vai ficar aqui na frente, por dentro, para monitorar a temperatura ambiente da forma como está sendo refrigerada. Essas informações serão enviadas para dentro de um microcontrolador na placa e esse microcontrolador processará essas informações e enviará para dentro de um CI chamado drive. Esse CI drive controlará naturalmente um relé eletromagnético existente na placa que ficará armando e desarmando o compressor. Ou seja, todas as vezes que a temperatura aqui estiver no limite, o sistema avisa a placa eletrônica desativa o relé e o relé desligará a linha de alimentação do compressor, fazendo parar o compressor. Todas as vezes que o sensor daqui da frente perceber que o ambiente está aquecendo, avisará a placa
que armará o relé, que ativará a corrente elétrica e a tensão aqui, que religará mais uma vez o compressor, fazendo o compressor trabalhar outra vez para repor as necessidades aqui e manter o ambiente refrigerado. Logo, em um ar-condicionado split, esse compressor elétrico aqui, ele trabalha ligando e desligando. Ele não fica ligado o tempo todo. Esse é o princípio de funcionamento de um ar-condicionado split e também de um ar-condicionado ACJ, também de uma geladeira, de um freezer, de uma câmara fria, de um balcão de frios, de um expositor de refrigerante ou laticínios. É assim que funciona o ciclo de refrigeração. O problema aqui está no consumo elétrico. Como o compressor é corrente alternada, requer uma corrente elevada para funcionar, basicamente da ordem de 5 a 11 amperes de corrente, dependendo do sistema. Cada vez que esse compressor aqui entra em operação, ele puxa, ele força um pico de corrente na rede elétrica. Logo, se esse compressor aqui entrar em operação 8 ou 10 vezes durante um expediente, ou 20 ou 30 vezes durante o dia, dependendo da condição de refrescância do ambiente, cada vez que esse compressor entra em operação, ele vai impor um pico de corrente elevado na rede, o que vai elevar o consumo de corrente elétrica. Por isso mesmo, foi desenvolvido o sistema inverter. O sistema inverter não é só para ar-condicionado, ele vai funcionar também para todos esses equipamentos que eu citei aqui. É possível ter agora o sistema inverter no ar-condicionado, na geladeira, no freezer, na câmara fria e assim sucessivamente. E o que é o sistema inverter? Qual é a diferença desse ar-condicionado split para um ar-condicionado inverter? Basicamente, apenas a mudança de comportamento do compressor. Tudo o que eu falei aqui até agora aplica-se ao sistema inverter, mudando apenas o comportamento do compressor. Esse compressor aqui agora, no sistema inverter, ele não será mais de corrente alternada, ele será de corrente contínua, corrente DC direta, porém funcionará com tensões elevadas que podem chegar a 200 volts ou mais, dependendo do compressor. Ele não terá mais, como está aqui, fase e neutro. Então aqui o fio vermelho é fase e o fio azul é neutro. Ele terá 3 linhas de tensão e todas 3 fases. Ele será orientado por uma peça, por uma placa eletrônica que irá ficar aqui e por módulos inversores chamados módulos IGBT. Para quê? Para que o compressor de corrente alternada, que é muitas vezes mais resistente do que esse aqui, não precise estar ligando ou desligando toda hora e todo instante, fique ligado uma única vez e possa permanecer por dias, se for preciso, ligado. De forma que esse compressorzinho aqui, em sendo corrente contínua, em sendo do sistema inverter, ele poderia ficar um mês inteiro ligado, uma semana inteira ligado, e ele não altera as suas condições de funcionamento. Também não se desligará, ele apenas aumenta e diminui a sua rotação, a sua velocidade de trabalho. Esse aqui não, esse aqui que é corrente alternada, ele não tem essa capacidade, ele liga e parte em uma velocidade constante e se desliga imediatamente, ou seja, se está desligado, ele não está rodando, se está ligado, ele roda em uma única velocidade. No compressor BLDC, do ar-condicionado inverter, ou do sistema inverter, ele não se desligará, ele apenas aumenta ou diminui a sua rotação aqui dentro, o que aumentará ou diminuirá a pressão do vapor e a temperatura do vapor sobre o radiador da condensadora.
Em alguns aparelhos de ar-condicionado inverter, somente esse compressor é BLDC. A placa eletrônica adotada aqui é único e exclusivamente para dar direcionamento e funcionabilidade ao compressor. Em outros casos de aparelho de ar-condicionado inverter, todo o sistema é BLDC. Então será BLDC o compressor, será BLDC o motor desse ventilador exaustor e será BLDC o motor da turbina da evaporadora. Então a placa aqui comandará o compressor, que é BLDC, e comandará o ventilador exaustor. A placa da evaporadora comandará o compressor, o motor da turbina, que é BLDC. No ar-condicionado inverter, em que somente esse compressor aqui é BLDC, a placa eletrônica existente aqui, ele comanda apenas o funcionamento do compressor. Aqui será a corrente alternada 220 volts e acionamento por um capacitor. Lá na evaporadora, o mesmo procedimento. Teremos uma turbina em corrente constante de 220 volts e também um capacitor na placa da evaporadora para dar partida e condição de trabalho da turbina da evaporadora. Uma outra explicação sobre um sistema como esse aqui é o seguinte: esse ar-condicionado aqui não é inverter, ele é um split. Esse ar poderia ser convertido em um ar-condicionado inverter? Para se converter esse ar-condicionado em um aparelho inverter, seria preciso trocar esse compressor por um compressor BLDC, seria preciso adicionar a placa de controle para funcionamento do compressor BLDC, que é trifásico, e seria necessário ajustes na placa da evaporadora para se comunicar com a placa da condensadora, a placa existente aqui. Mas vamos imaginar que esse aparelho aqui fosse um aparelho de ar inverter, tivesse a placa inverter aqui. Ele pode ser convertido em um ar-condicionado split. Basta apenas subtrair a placa daqui, trocar o compressor BLDC e adicionar um compressor de corrente alternada, fazendo naturalmente as devidas configurações. Por isso, quando a gente fala do sistema de refrigeração, e principalmente nos dias de hoje, é preciso entender como funciona corretamente isso aqui, qual é a diferença real entre um ar-condicionado split e um ar-condicionado inverter, porque somente a partir do entendimento do funcionamento dessas questões é que a gente pode abrir a mente e abrir os horizontes para entender o funcionamento do sistema. Entendendo corretamente o funcionamento do sistema, facilita muito o nosso trabalho, tanto na manutenção quanto na instalação dos dois tipos de equipamentos, do ar-condicionado split e do ar-condicionado inverter. Naturalmente, refrigeração não resume-se só a essas explicações que estão sendo dadas aqui. Para se trabalhar com refrigeração, é preciso muito mais. Tem os detalhes, tem as situações. Então você tem a questão em que você vai pegar um equipamento como esse novo e instalar, você tem a situação em que você vai efetuar a manutenção em um equipamento já instalado, mas que não está funcionando. E aí são muitas as outras coisas que você também precisa conhecer. É preciso saber usar o manifold, é preciso saber usar as ferramentas adequadas para a instalação de um equipamento como esse, saber trabalhar com situações de solda em que apresenta vazamento no equipamento, como repará-los, saber, por exemplo, resolver problemas de instalação elétrica, problemas relacionados com partidas do compressor, quando se trata de capacitores, configurações do sistema, limpeza e manutenção de um compressor como esse, que na maioria das vezes precisa ser tirado do sistema, lavado, substituído o óleo que existe aqui dentro, que já está envelhecido
e muitas das vezes apodrecido por conta de vácuo não efetuado ou mal feito no sistema. Então todas essas questões estão relacionadas com a manutenção e o conserto dos equipamentos de refrigeração. Isso tanto na condição dos equipamentos split, quanto no sistema split inverter ou nos equipamentos inverter de natureza geral. Tudo isso envolve. Num equipamento como esse, por exemplo, que é um split comum, convencional, você, além de conhecer todas essas coisas, ainda precisa saber um pouco de elétrica. É preciso, no mínimo, ter um domínio de elétrica básica e não faz mal nenhum um conhecimento básico de eletrônica, porque iremos ter a placa eletrônica ali, relés que são acionados por circuito eletrônico, e tudo isso é muito importante. E mesmo que você opte por substituir aquela placa e não tenha ou não condição de consertar ou não queira repará-la, se for adicionar uma outra placa, tem muitos fatores ali interessantes, como por exemplo, nem sempre a placa se aloja no espaço em que está lá a placa inicial. Se você vai colocar uma placa de natureza convencional, ou seja, uma placa que não é feita para o equipamento, mas você vai colocar uma placa genérica de uso comum, precisa saber fazer as configurações elétricas. Além disso, existem problemas aqui provocados pela instalação elétrica. Envelhecimento da instalação, putrefação da malha elétrica, dimensionamento errado de condutores no tocante à circulação de corrente elétrica, aparelho ligado em paralelo com outros equipamentos pesados na rede. Então tudo isso tem relação. Quando você vai trabalhar com o sistema inverter, você tem duas opções. Você pode trabalhar apenas com o sistema eletrônico, ou seja, consertando as placas eletrônicas, seja a placa de controle da condensadora, e no caso do compressor, ou a placa de controle da evaporadora. Você vai precisar de eletrônica para fazer reparo nessas placas, mas também precisa ter noção do sistema de refrigeração, saber como o sistema de refrigeração funciona, como é que funciona o compressor, no caso BLDC, conhecer o sistema todo do aparelho que você vai trabalhar com ele, para saber se, como já foi falado aqui, se somente o compressor é BLDC ou se você também tem esse sistema na evaporadora e no motor do eletroventilador. Então todas essas questões estão envolvidas e fazem parte. É perfeitamente possível você dominar isso aqui, mas precisa, por etapa, estudar cada coisa. E mesmo que você esteja fazendo reparo para consertar as placas do sistema inverter, lá adiante, de uma maneira ou de outra, você precisar dominar o sistema de refrigeração, que é muito além de tudo isso que foi falado aqui, ok? Agora, visto tudo isso que foi falado aqui, que foi mostrado, que foi apresentado aqui, se você tem interesse, tem intenção em fazer um curso de refrigeração, segue aqui algumas das orientações que eu vou te dar. Em primeiro lugar, funciona assim, ó. De nada adianta você procurar uma instituição, seja ela qual for, se matricular e tentar fazer o teu curso de refrigeração se você não seguir os passos que eu vou te dizer aqui. Porque quando você chegar na instituição onde você vai fazer o teu curso, muito provavelmente haverão outros alunos lá, há uma turma, há um procedimento a ser seguido e uma quantidade de aulas, que geralmente são poucas, não são tantas assim, e é bem provável que você tenha dificuldade para fazer as práticas. Na maioria dos cursos tem uma grande quantidade de assunto teórico, que é importante, não resta a menor dúvida, mas há uma dificuldade, há uma deficiência na questão prática. A prática ela é sempre muito pouca nesses cursos. É possível você fazer um curso bom, um curso sério de refrigeração, sem sair da tua casa, sem precisar te esforçar, andar distâncias, se arriscar durante o dia ou à noite em trânsito,
ter aquele compromisso de naquela hora, naquele momento estar ali naquela aula e assistir aquela aula que geralmente tem um período curto de duração. Você pode estudar na tua própria casa, no teu domínio, onde você está. A regra é simples. Primeiro, quer aprender refrigeração? Então adquire um equipamento como esse. Não é caro, compra usado, pode comprar defeituoso. De preferência defeituoso, mas que esteja completo, que não esteja faltando nenhum item do equipamento. Você pode comprar um ar-condicionado como esse, você pode comprar uma geladeira usada, não precisa ser nova e nem frost-free. E só com esses dois equipamentos você aprende refrigeração. No início desse vídeo você viu lá o endereço eletrônico, o nosso endereço eletrônico, o telefone, os contatos. Entra em contato com a gente que eu posso te ajudar. Então o procedimento é o seguinte, você estuda com a gente aproximadamente 4 meses e meio. São 20 semanas estudando refrigeração. Você recebe as aulas uma a uma, seguindo passo a passo, gravadas, mas você precisa ter o equipamento para praticar, porque todas as aulas serão práticas. Você terá acesso a mim durante o decorrer de todo o curso, durante 4 meses e meio, e eu te coloco consertando qualquer equipamento desse. Você pode aprender a consertar as placas inverter, se você quiser. Você pode aprender a consertar e trabalhar com o ar-condicionado split. Você vai aprender a instalar, configurar, fazer manutenção, trocar compressor, recolher fluido, fazer vácuo no sistema, usar as ferramentas necessárias para o sistema de refrigeração, que vão desde o processo de instalação física da tubulação, a instalação elétrica, ao uso do manifold, a botija, a carga de gás, isso em todos os equipamentos, não apenas em ar-condicionado split. Nosso curso, você adquire bases para trabalhar com ar-condicionado split, com ar-condicionado de janela, com geladeiras, bebedouros, geláguas, sabendo fazer. A outra vantagem de você fazer um curso assim é que você também vai desarnar na questão prática. Na maioria das vezes o aluno vai para a escola, ele faz o curso, ele não pratica o que deveria praticar, ele sai com a teoria na cabeça, mas quando ele chega no mercado de trabalho, lá na comunidade dele, no bairro dele, ele vai sentir o receio, a dificuldade de pegar o equipamento para fazer o serviço. Em outras situações, você até tem essa disposição, essa coragem, mas vai precisar do incentivo de alguém, do apoio de alguém, porque você na sala de aula não teve aquele apoio que deveria ter tido. Você vai estudar na tua individualidade, conversando com o professor a semana inteira, utilizando os equipamentos. Então, se é instalação elétrica, vai fazer no teu equipamento. Se é manutenção do compressor, vai tirar, colocar, limpar, trocar óleo, colocar o compressor de volta, efetuar vácuo, usar manifold, dar carga de gás, fazer as devidas instalações e configurações. Se é numa geladeira, vai aprender a trabalhar com o sistema inteiro de refrigeração da geladeira, tirar o compressor, trocar filtro secador, desentupir o capilar, aprender a resolver os problemas graves de geladeira que poucos profissionais sabem trabalhar com elas. Pensa nessa possibilidade. Se você está aí distante, aonde você está tem esse grau de dificuldade, se você sonha em aprender isso aqui e não sabe como, pense nessa possibilidade. Considere que estudando 4 meses e meio aproximadamente, direto com o professor, tendo o equipamento aí no teu domicílio, no teu lugar de trabalho para você praticar e tendo o professor do outro lado da linha com quem você possa conversar, tirar dúvidas, discutir questões, fazer perguntas, obter respostas e saber fazer prática é muito superior.
Isso vai te tirar o peso de ter que correr para outra cidade se não tiver na tua, de gastar dinheiro em trânsito, de se sacrificar, de investir no escuro. Aqui não é investir no escuro. Aqui é investir consciente, sabendo o que você está fazendo, com o equipamento na mão, praticando. Entendeu? Então acredita nisso aí, qualquer coisa entra em contato com a gente, como eu te falei e você já viu, no início desse vídeo tem todas as informações que você precisa ter, estamos à tua disposição, ok?